vez mais na presença de Deus, para juntos adorarmos ao nome santo do Senhor Jesus. Esta feita, o nosso pastor não pôde estar presente aqui entre nós, mas continuemos orando pela vida do nosso pastor, para que Deus continue abençoando a sua vida. Amados, eu quero essa noite meditar convosco em um texto das Sagradas Escrituras que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Estaremos lendo a partir do versículo de número 16. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que nessa noite, mesmo sendo feriado, mas vieram à casa de Deus para adorar a Jesus, para juntos cultuarmos ao nosso Deus, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E nós estamos aqui nesta noite com muita alegria para servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura, se puder também, logo após a leitura, continuar com a Bíblia aberta, para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, todos encontraram, diga amém. Amém. Diz assim, amados, versículo 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós lemos essa noite uma porção das Sagradas Escrituras que nos fala por demais concernente a alguns assuntos bem práticos que o apóstolo São Paulo quis passar à igreja de Tessalônica e que nos servem para os dias atuais. As cartas paulinas são cartas direcionadas à instrução, à orientação, a trazer direção às igrejas que já estavam fundadas e aquelas que ainda iriam surgir. A igreja de Tessalônica, ela aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a primeira menção que se faz a respeito de Tessalônica, e lá nós encontramos que o apóstolo São Paulo, ele tinha uma visão um pouco diferente daquela que o Espírito de Deus queria que ele fizesse. O apóstolo Paulo, ele tinha em mente que iria levar o Evangelho ao continente asiático, e lá, naquele dia, se você ler o capítulo 17, a Bíblia é bem clara, de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo por 2 vezes o impediu que ele fosse até o continente asiático levar o Evangelho. Não é porque o Espírito Santo
o nosso Deus se utilizou de preconceito e não quisesse que o Evangelho alcançasse o continente asiático. É que Deus, irmãos, Deus ele tem as suas estratégias, os seus modos de trabalhar e de agir. E a nossa mente, como é pequenina, é pequenez, às vezes nós entendemos de um jeito, mas Deus quer que se faça de outro jeito, de outra maneira, do jeito dele, da maneira dele, como ele quer, porque como ele quer é o melhor para nós. Você sabia, ou melhor, você sabe que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Não existe lugar melhor a não ser o centro da vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo não conseguiu, porque quando ele foi, o Espírito Santo lhe impediu. E o Espírito Santo lhe direcionou aos países da Europa, e muito precisamente a Macedônia. O anjo aparece para Paulo e diz: Paulo, atravessa a Macedônia. E prontamente Paulo ouviu a voz daquele anjo. Chegando à Macedônia, Paulo se direcionou especificamente para essa cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era uma cidade muito próspera, era um centro comercial muito vasto, era uma cidade muito rica, era um local em que o Espírito Santo pensou e fez com que acontecesse que, se eles ganhassem as pessoas para Cristo ali, rapidamente o Evangelho se propagaria para os países por vizinho. Então foi uma estratégia de Deus para aquela época. Quando Paulo chegou à cidade de Tessalônica, os historiadores dizem que naquela época existiam lá cerca de 200.000 habitantes naquela cidade. Era uma cidade que ainda estava se desenvolvendo, mas comparando com as demais, era uma cidade que era a capital da Macedônia. Então é uma cidade muito importante. E Paulo, por sua vez, conseguiu, com a ajuda de Deus, fundar esta igreja em Tessalônica. E passando algumas orientações para os servos de Deus que estavam nesta igreja, eu li para os irmãos o capítulo de número 5, que é o capítulo que eu quero me deter nesta noite. O capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo 11, ele trata especificamente da volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão. Não é que Jesus seja um ladrão, é que ele virá como um ladrão, ou seja, repentino, de repente, sem ninguém esperar. Então, os 11 primeiros versículos tratam da vinda do nosso Senhor amado Jesus. Agora, a partir do versículo de número 12, Paulo quis trazer à igreja a Tessalônica 4 assuntos importantes. Os 4 assuntos se dividem nesses 4 versículos. O primeiro assunto que Paulo tratou com os irmãos era com relato ao relacionamento do crente com a sua liderança, com os seus líderes. Como devemos nos relacionar com os nossos líderes? A segunda coisa que Paulo tratou era o relacionamento dos crentes entre si. Como os irmãos eles devem se portar, eles devem se tratar, eles devem estar juntos, como eles devem se portar. O terceiro assunto, que é o assunto que eu vou tratar esta noite, que Paulo estava dizendo que como o crente deve se relacionar com Deus, como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E o quarto e último assunto é que como os líderes devem se relacionar com seus liderados. Então, este capítulo, a partir do versículo de número 12, ele se divide em 4 temas, mas eu quero tratar esta noite simplesmente de que como deve ser o nosso relacionamento com Deus, como deve se portar, como nós nos devemos nos portar diante do nosso Deus. E dentro disso, meus amados irmãos, Paulo, ele destacou aqui a partir do versículo de número 16, se você continuar com a Bíblia aberta, a partir do versículo de número 16, Paulo destacou aqui 7 conselhos para a igreja aos Tessalonicenses. 7 conselhos para a igreja aos Tessalonicenses. Paulo, por sua vez, o versículo de número 16 do capítulo 5, Paulo começa dizendo a seguinte expressão: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre.
essa expressão, regozijai-vos sempre, ela vem do grego chara ou chará, que significa alegria intensa, deleite, alegria independente das circunstâncias. Paulo estava tratando com os irmãos e dizendo assim para eles: a sua alegria deve ser uma alegria duradoura, independente do que venha a acontecer, ou independente do que venha estar por vir. A vossa alegria deve ser uma alegria perduradoura. Glória a Deus. Este texto aqui, ele foi aplicado em uma igreja que sofria uma das mais ferrenhas perseguições da sua época. Mas Paulo estava dizendo assim: alegrai-vos, meus irmãos, regozijai-vos no Senhor, porque o vosso trabalho, ele terá uma recompensa. Irmãos, como é bom estar falando de alegria, como é bom estar compartilhando de alegria, como é bom sentir esta alegria, como é bom ver esta alegria. É muito bom você sentar ao lado de alguém que está transbordando de alegria. É muito bom você conversar com alguém que está cheio de alegria. É muito bom você partilhar as coisas da sua vida com alguém que lhe motiva, com alguém que lhe coloca para cima, com alguém que sabe tratar as suas feridas, que sabe acariciar as demandas que nós temos. Mas também é muito ruim quando sentamos ao lado de alguém que não pode ajudar, que às vezes pode e não quer ajudar, alguém que é muito triste, alguém que não tem nada para oferecer de bom. Mas, em contraste com as situações, eu quero viver e eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia nos mostra que a nossa vida, ela deve ser uma vida pautada, acima de tudo, na alegria que provém do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler aos irmãos no livro de Salmos, de número 16, Salmos de número 16, e o versículo de número 11, Salmo 16, o versículo 11, a Bíblia diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpétuas. A Bíblia diz em Neemias capítulo 8, versículo 10, a última parte, a Bíblia diz: a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Glória a Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que o gozo, a alegria é um dos frutos que o Espírito Santo produz na vida do crente. Glória a Deus. Eu quero nesta noite crer que o Espírito Santo está produzindo muito gozo, muita alegria na sua alma. Eu quero crer nesta noite que você vai sair daqui regozijado no Senhor, porque o mesmo Espírito que produz a alegria está aqui dentro de nós. Glória a Deus. Pois a Bíblia diz que nós somos o templo, a morada, a habitação, a casa deste Espírito. Você é a casa, meu irmão, você é a morada, minha irmã, você é a habitação deste santo e poderoso Espírito. Glória a Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós enxergamos que o povo de Israel é um povo muito festeiro. O povo de Israel é um dos povos da terra que mais gosta de festas. Os irmãos sabem que em Israel existem muitas festas, mas eles celebram as três principais festas em Israel, que é a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa do Tabernáculo. Essas três são as principais festas de Israel, e eles comemoram anualmente, crendo na libertação, crendo que Deus os resgatou de uma terra, de um lugar aonde ninguém os podia tirar, crendo que foi no dia de Pentecostes que o Espírito de Deus
incendiou aquela casa com cerca de 120 pessoas. O Espírito de Deus entrou lá, incendiou aqueles irmãos, e aqueles irmãos saíram incendiando o mundo inteiro com o poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando nós lembramos de alegria, nós precisamos lembrar de um rei chamado Davi. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo de número 6, que Davi conseguiu um fato histórico no meio do povo de Israel. O povo de Israel tinha perdido a arca da aliança para os filisteus, e os irmãos conhecem muito bem a história. Os filisteus estavam na guerra, os israelitas foram para a guerra, não iriam vencer. O que foi que fizeram? Ofni e Finéias levaram a arca, o símbolo sagrado. Eles pensaram: nós iremos levar a arca, e com a arca nós venceremos a batalha. Mas Deus não estava com eles, e na disputa perderam a arca, perderam a vida, perderam tudo. E a arca passou cerca de 20 anos na terra dos filisteus. Mas Deus levantou um moço por nome de Davi. E Davi, em sua trajetória, um dos grandes fatos heróicos foi trazer a arca da aliança. Pois os irmãos bem sabem que a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E quando foram trazer a arca da aliança, e a Bíblia diz, 2 Samuel capítulo 6, que quando entrou na cidade, e a cidade começou o alvoroço e todo mundo se alegrando, a Bíblia diz que Davi saltava, a Bíblia diz que Davi cantava, e a Bíblia diz que Davi dançava no meio do povo com a arca da aliança. A sua esposa, filha de Saul, Mical, olhando de cima e viu Davi dançando. Quando Davi entrou, ela disse uma palavra muito dura: Davi, tu és rei, estás desonrando o teu reinado, estás como os tais vadios que andam em Israel. A Bíblia diz que caiu sobre ela uma maldição, que ela não conseguiu mais ter filho dali por diante. Irmãos, a alegria estava no coração de Davi. Davi estava alegre. Você já sentou ou conversou com alguém que está extremamente alegre? Que a alegria dele, a alegria dela começa a lhe contagiar, começa a lhe animar, começa a enxergar que o seu problema é bem menor que o problema dela. Antes de vir para cá, alguém me enviou um vídeo e eu estava olhando o vídeo, e o rapaz estava muito sofrido, faltando tudo dentro de casa. E ele saiu para trabalhar, e no caminho ele encontra um moço, e o moço estava lá machucado, sem nada, morava na favela, não tinha nada. Ele parou para ajudar aquele moço, porque ele entendeu que, apesar da situação que ele estava, existiam e existem pessoas piores do que a situação que ele estava. Então, o coração de Davi estava alegre, estava transbordando de alegria. Irmãos, é muito bom quando nós ouvimos pessoas que querem motivar-nos, que querem nos ver mais crentes do que somos. Se existe um ditado que diz que anda com alguém e dirás quem sou, e dirás quem és. Se você anda com uma pessoa que te leva para cima, que te leva à oração, que te faz enxergar o mundo de uma forma positiva, você terá uma visão diferente daquele que anda com pessoas que só pensam negativo, que só pensam em derrotas, que só pensam em fracasso, que só pensam em negativo, não pensam nada positivo. Ande com pessoas que lhe motivem, que lhe leve para cima, que traga esta alegria do Senhor para a sua alma. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo de número 10, eu vou ler esse texto, Lucas capítulo 2, versículo de número 10, a Bíblia diz assim:
E o anjo lhes disse: não temas, porque eis aqui vos trago nova de alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O nascimento de Jesus trouxe alegria para aquele ambiente, e não só para aquele ambiente. O nascimento de Jesus trouxe alegria para toda a humanidade. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 9, que quando Jesus foi entrando na cidade de Jerusalém, os irmãos sabem que foram lá, pegaram o jumentinho, colocaram Jesus em cima e trouxeram Jesus no jumentinho. E a Bíblia diz que toda a cidade alvoroçou, uns lançavam galhos, outros gritavam, e o grito era: Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quando Jesus chega, glória a Deus, aonde Jesus está, glória a Deus, eu preciso crer, você precisa crer, que há fartura de alegria. Quando Paulo disse: regozijai-vos sempre, Paulo estava nos fazendo entender que existem duas verdades nesta alegria. Primeiro, que a alegria, ela é imperativa, ou seja, é um mandamento de Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero entender, e eu quero que você entenda, que a alegria, o regozijo, é um mandamento de Deus. É Deus que está ordenando para mim, é Deus que está ordenando para você. Regozije-se, se alegre, se anime, expresse com seus lábios a felicidade que é servir a um Deus tão grande e tão poderoso. Aleluia. Segundo, essa alegria é uma alegria ultra circunstancial, ou seja, esta alegria é independente do que aconteça aqui com você, independente dos problemas que você esteja enfrentando. A ordem de Deus é: alegre-se, alegre-se. Mas, irmão, eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Alegre-se. Deus é especialista em transformar vales em montes, em transformar tragédias em vida, em trazer à existência aquilo que não existe. O seu Deus, o meu Deus, é especialista em causas impossíveis. Glória a Deus, glória a Deus. Regozijai-vos sempre. Segunda coisa que Paulo fala no versículo de número 17: orai sem cessar. Meu Deus, irmãos, a oração, ela nunca poderá deixar as nossas vidas. É um tema tão simples, é algo tão comum, tão simplório, que se nós esquecermos este conselho de Paulo, nós não conseguiremos avançar nas coisas que são necessárias para nós. Este orar sem cessar aqui de Paulo, ele traz o significado de voltar a fazer aquilo que não fazia mais. Voltar a fazer aquilo que não fazia mais. E tem muita gente que não sabe nem mais o que é oração. Não é saber na parte teórica, não. Na parte teórica você pode saber, eu posso saber muito bem. É saber na parte prática.
Uma igreja que não ora não consegue vitória. Glória a Deus. Você pode fazer o que for, pode ajeitar para lá, ajeitar para cá, falar bonito, cantar bonito, falar o que for, mas não funciona, irmãos. As nossas raízes, as nossas bases, elas foram firmadas, fincadas na oração. A Bíblia diz, Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Não é que era só Daniel, é que os judeus tinham por costume orar 3 vezes ao dia. Era o seu costume. A igreja primitiva, ela cresceu com bases fincadas na oração. Atos capítulo 1, a partir do versículo 13, a Bíblia diz que eles eram unânimes, ou seja, eles estavam unidos em um só pensamento. Glória a Deus, pensando em algo que Deus poderia fazer, e juntos estavam orando para que Deus fizesse algo grandioso no meio do seu povo. Aleluia. Não tem caminhos fictícios, não existem caminhos arrumados, não, existem caminhos que Deus deixou para nós, e um deste caminho se chama oração. Esta é a porta que eu preciso, que nós precisamos. A Bíblia diz em Salmo de número 37 e o versículo 4: deleita-te no Senhor. Ou seja, existe uma versão que diz assim: confia no Senhor o teu coração, e Ele vai realizar aquilo que nós desejamos. Glória a Deus. É você depositar a sua confiança somente nele. Você pode ter alguns argumentos, conhecer muita gente, mas, irmãos, a nossa prioridade é depositar a nossa confiança no bom depósito, no bom tesouro, e somente Deus é capaz de fazer aquilo que eu não posso, aquilo que você não pode. Somente Deus é capaz de fazer. A Bíblia diz, Jó capítulo 42, versículo 10: e Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto Jó orava pelos seus inimigos. Não eram pelos seus inimigos, apesar que existe muita gente que prega que Jó orava pelos seus inimigos. Mas se você abrir o texto, capítulo 42, versículo 10, você vai ver que muita gente prega errado. A Bíblia não diz que Jó orava pelos seus inimigos. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. E às vezes a gente fica sem entender porque as pessoas trocam as palavras, querendo influenciar as pessoas a estarem numa luta ferrenha um contra os outros. Irmão, Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Eu não estou aqui para batalhar contra o irmão ou contra a irmã. Você não está aqui para batalhar um contra os outros, de maneira alguma. Nós estamos aqui porque a nossa luta está em outro nível. A nossa luta é uma luta espiritual, e por nós essa luta já estava perdida. Por nós essa luta já estava perdida, mas por Deus, por Jesus, essa luta não é só nossa, essa luta também é dele. E para vencermos, Ele é capaz de nos dar as ferramentas necessárias para que nós triunfemos para a glória do seu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Terceiro, Paulo diz assim, versículo 18: e dai graças por tudo, ou por tudo dá graça. Existem algumas pessoas que interpretam esse texto de uma forma meio equivocada, mas vai dizer, mas a Bíblia está dizendo dar graça por tudo.
Mas eu não vou dar graça. Um exemplo: se eu ver o meu irmão caído, pecou, eu não vou dar graça porque ele pecou. Não tem lógica eu dar graças a Deus porque o irmão está caído. Não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia não quer nos reportar a dar graças pelo mal moral que alguém esteja enfrentando. Não é isso. A Bíblia quer nos trazer a nós confiarmos em Deus, acreditarmos que os planos que Deus traçou para nós, eles estão muito mais além do que aquilo que nós traçamos para nós mesmos. Deus traçou um plano totalmente diferente para cada um de nós. Isso se chama ser grato a Deus. Um dos grandes problemas da humanidade se chama ingratidão. Você ajuda alguém, você abençoa alguém, e você faz sem querer nada em troca, mas logo após a pessoa vai embora e espalha para outras pessoas que você não presta, lhe desqualifica, fala mal de você, faz com que as outras pessoas tenham uma visão errônea sobre você, mas você ajudou. Mas a ingratidão tomou conta do coração dela, do coração dele. Quando Jesus curou os leprosos, quanto voltou para agradecer? Somente um voltou para agradecer. Quando eu olho para aquela passagem, eu penso que os outros poderiam voltar para agradecer, mas não aceitaram a gratidão a Deus por aquilo que eles alcançaram. Irmãos, por mais que nós tentamos imaginar o que era uma lepra, ou por mais que nós decifremos em palavras, só quem teve, sabia o que era ser leproso. Era não ter dignidade, era não ter nada, não poder nem sair na rua, nem ficar escondido. Recebeu de Deus a dádiva, recebeu de Deus a bênção, e não voltou para agradecer. Gratidão é algo que deve estar em nossos corações. Eu coloquei aqui uma frase de um poeta inglês, William Cowper, que diz assim: por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Por mais que o processo na nossa vida esteja doloroso, por mais que a gente pense que chegou ao fim, por mais que a gente pense que algo que nos aconteceu é o fim da carreira, é o fim da história, a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 28. O pastor pregou aqui algum domingo atrás, ou foi na Santa Ceia, se não me falha a memória. Romanos capítulo 8, versículo 28, na Santa Ceia. Obrigado. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo assim: mesmo que o mal bateu na sua porta, mesmo que aconteceu algo muito terrível com você, saiba que mesmo que a cara esteja carrancuda, glória a Deus, há uma providência de Deus sorridente lá na frente. Você sabe, às vezes quando a gente está indo ao trabalho, indo a algum lugar, e de repente o pneu do carro fura, você passa lá uns 20, 30 minutos para trocar, e você reclama, e você fica irado, você faz de tudo, ou até mesmo você colocou o celular para despertar, o celular não despertou, você perdeu a hora, chegou atrasado, e você reclama e fica irado, e você não entende. Glória a Deus, saiba que é uma providência sorridente de Deus para você. Muitas vezes é um livramento que Deus está nos dando, e a gente não entende, começa a reclamar, a murmurar. Aí eu lembro de um texto de Filipenses capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz assim: fazei tudo sem murmuração. Aleluia! Paulo olhou para os irmãos e disse: olha, façam
tudo sem murmurar. Glória a Deus. Existe um hino que diz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Então, às vezes, nós precisamos parar de murmurar e sermos mais gratos à providência sorridente que Deus preparou para nós. Há uma providência de Deus para nós. Em quarto, ele faz questão de dizer: e não apagueis o Espírito de Deus. A palavra usada aqui no grego é benune, que significa extinguir, apagar, suprimir. Na Bíblia, os irmãos sabem que o fogo, ele é o símbolo do Espírito Santo. E o fogo, ele serve tanto para purificar, para trazer luz, para trazer calor, para trazer poder. Para se apagar o fogo, ou retira o seu oxigênio, ou joga terra sobre ele. O fogo, no mundo espiritual, na vida do crente, na vida espiritual, ele precisa estar aceso todo dia. Todo dia. A Bíblia diz assim, Levítico capítulo 6, versículo 13: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo no altar tinha que estar aceso todo dia. Aquele altar do Antigo Testamento é o altar da nossa vida. É o altar da nossa vida. E o que é que o Antigo Testamento está falando para nós? Meu filho, minha filha, permaneça com este fogo aceso todo dia. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu quero dizer para você: não deixe que nada nesta vida apague o fogo de Deus na sua vida. Não permita que nada, nem ninguém, nem pecado, nem circunstâncias te levem a apagar esta chama do Espírito Santo. Amados, nós somos uma igreja pentecostal que cremos no Pentecoste, no poder de Deus, e precisamos de pessoas que tenham a alma acesa, como John Wesley teve a alma acesa. Do meio do fogo, ele foi tirado do meio do incêndio, e alguém olhou para ele e disse: Wesley, tu és um tição tirado do fogo. Glória a Deus. Que Deus motive a minha alma, que Deus motive a sua alma a ser um tição tirado do fogo, esparramar brasas de Deus sobre esta humanidade. Aleluia. Não desprezeis as profecias. 1 Coríntios, vamos ler aí, 1 Coríntios capítulo 14, e eu já vou encerrar. 1 Coríntios capítulo 14. Leamos o versículo 1 e o versículo 1, 2 e 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala línguas estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificar, exortar e consolar. Quando a gente começa a ver algumas linhas teológicas que apregou que a profecia foi só para a igreja primitiva, nós paramos para pensar, e olhando para esse texto aqui, nós vemos, irmãos, a necessidade
de nós buscarmos esses dons espirituais que nós precisamos como igreja, como cristãos, ter esses dons espirituais. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara: a língua estranha é uma fala de você com Deus, e alguém pode não entender, mas a profecia, ela tem uma utilidade. A profecia, ou melhor, ela tem 3 utilidades: edificar, exortar e consolar. Se você escuta uma profecia, ela não exorta, ela não consola e ela não edifica, não se desespere, não arranque os cabelos da cabeça, não saia correndo que nem um louco dizendo: ah, porque o irmão profetiza e acontece, é batata quando ele fala, porque quando ele fala Deus desce e o mistério é muito grande, ele falou assim, assim, assim. Meu querido, minha querida, a profecia fez o que? Me exortou. A profecia fez o que? Lhe edificou? Não, nem entrou em desespero, entrei em parafuso. Tenha cuidado, tenhamos cuidado, porque toda profecia, ela cumpre-se o seu objetivo. Ela precisa edificar você, ela precisa levantar você, ela precisa animar você, ela precisa corrigir algumas coisas que há em nós. É isso que a profecia serve. A profecia serve para isso, para identificarmos estas coisas. Em 6º lugar, examinai tudo, versículo 21. Examinai tudo. 1 Coríntios capítulo 14, já que estamos nele, e o versículo 29, olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 14 e o versículo de número 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, mas se o outro que estiver assentado e for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Olha só, Paulo estava dizendo que vocês podem ser cheios. Eu quero que vocês extravasem, sejam cheios do Espírito Santo, extravasem, mas eu quero que vocês julguem, examinem, pelo amor de Deus, examinem o que as pessoas estão falando para você. Atos capítulo 17, a Bíblia diz que enquanto Paulo pregava, os irmãos de Bereia abriam a Bíblia e ia lá conferindo, batendo, vamos ver se é isso, vamos ver mesmo, olhando se realmente era aquilo que ele estava pregando. Mas tem gente que vem para a pregação, não escuta, ele está nem aí o que o pregador falar, ele absorve e é uma realidade dele. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Ainda quando eu era novo convertido, eu ouvi alguém pregar, e o pregador era alguém muito importante na época, e ele disse bem assim, que só iria ser salvo aqueles que fossem batizados com o Espírito Santo. Eu tomei aquilo como verdade e fui pregar aquilo, que loucura. Até hoje eu me arrependo, mas depois que disse, não volta mais atrás. Mas se nós pararmos para observarmos o que o texto diz, nós iremos entender que não é aquilo que as pessoas estão dizendo. Uma vez eu ouvi alguém pregar e disse bem assim: a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco nos 3 evangelhos, mas eu quero dizer para a igreja que Jesus não estava dormindo coisa nenhuma na polpa do barco. Eu disse: meu Deus do céu, existem 3 expressões nos 3 evangelhos que Jesus estava dormindo, mas o homem da gravata e paletó estava dizendo que, segundo a visão dele, Jesus estava dormindo. E pronto, rasga a Bíblia e fica com a versão do pregador. É assim? Não, nós temos que ficar com a versão da palavra de Deus. A própria Bíblia diz: examinai tudo, para conhecermos o que é e o que não é. Eu vou encerrar com o texto de Malaquias capítulo 3, versículo 18. A Bíblia diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É preciso haver diferença, é preciso compreendermos o que Deus tem para nós. Escute bem estes conselhos de Deus para você. Mantenha a sua vida diante de Deus de pé. Convido você a ficar de pé em nome de Jesus.
Deus. Que a nossa vida permaneça de pé na presença de Deus. Alegrai-vos sempre, regozijai-vos no Senhor Jesus. Saia daqui essa noite na certeza que o fervor do Espírito de Deus, a alegria de Deus, deve ser algo contínuo, algo diário, algo permanente, algo que você possa transmitir aos demais. Nós queremos saber esta noite se tem alguém que quer entregar a